Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolta de Beckman, período esse que vai marcar a história do Brasil ali no período que nós chamamos de contexto colonial e vai mais ou menos de 1684 a 1685. Revolta essa que enquadra no que nós conhecemos como revoltas nativistas. Nativistas por conta que eram pessoas que estavam no território brasileiro e estavam contestando a centralidade política e a estrutura da metrópole sobre a colônia. Essas revoltas elas estão num quadro que vão resultar lá na frente como as crises do sistema colonial. É importante se destacar que Portugal já não é mais aquela potência marítima lá do século XVI e lá do século XV que tinha muito prestígio, que tinha muita força. Essa é uma decadência que vai acontecer no período ali do que nós conhecemos como modernidade e a história moderna de Portugal. Beleza? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei explicar para vocês o que foi a Revolta de Beckman. Pessoal, o primeiro ponto que nós sempre devemos destacar é o que? É o local. Essas revoltas nativistas, elas são importantes para a gente entender qual região aconteceu e por que dentro daquela região, aquela revolta ela se tornou e tomou um poder muito forte dentro de um protagonismo histórico. Essa revolta ela vai acontecer ali o que nós conhecemos como São Luís, como em parte do Maranhão. Revolta essa que foi propagada por parte da elite, não foi uma revolta feita por escravizados ou por pequenos ex-escravizados ou parte do povo. A gente está falando de uma elite que estava contestando uma série de medidas da metrópole que chegava para a colônia. Ela também é feita por dois irmãos chamados de os líderes, né? O Thomas Beckman e o Manuel Beckman. Quem esses irmãos Beckman, né? Eles são de origem europeia, especialmente quando a gente fala de origem alemã, e eles com outros agricultores, né? Eles vão se organizar e vão estabelecer uma revolta ali dentro do Maranhão. E qual é o contexto, né? Nós estamos falando do período ali mais ou menos do que culminou, o que chamou, né, a partir de 1654, né, o que nós chamamos crise da cana-de-açúcar, derivado da União Ibérica. A União Ibérica, né, expulsando os holandeses e os franceses também, né, mas especialmente os holandeses, que gerou uma crise, pois a Companhia das Índias Ocidentais vai pegar esse sistema agrícola e vai levar lá para as Antilhas, ali na América Central. E com esse sistema vai disputar com o Brasil o mercado açucareiro. Só que Portugal não tinha, né, de certa forma, tecnologia e não era muito bem desenvolvido quanto a Holanda. Então isso vai gerar uma crise muito forte aqui no Brasil. Além disso, foi descoberto o ouro, né? Ali em 1685, pela expedição do Borba Gato, né, um bandeirantes que caçava indígena, né, caçava ex-escravizados e entrava para dentro do interior do Brasil. E com essa descoberta, o eixo econômico ele vai ser modificado. Isso vai gerar uma série de crises onde é que era o eixo econômico, que era ali no Nordeste, vai gerar uma série de crises e revoltas dentro daquele espaço geográfico colonial. Esse é o contexto que gera a revolta de Beckman. E esse ponto é muito importante, beleza? Portugal tentando solucionar essa crise, com crise de abastecimento de manufatura, com abastecimento de alimentação, além disso, né, a falta de abastecimento de escravizados africanos, até porque estava muito em decadência para essa elite, né? Então Portugal, pensando em solucionar essa crise, vai criar a Companhia do Comércio do Maranhão a partir de 1682. Companhia essa, né, do Maranhão, para uma região que era muito pobre naquele período, que não vai gerar resultados positivos
para o Maranhão. Até porque esses comerciantes, essa parte dessa elite vai se revoltar porque simplesmente essa companhia ficou muito mais na teoria, ficou mais como uma empresa de fachada, né, do que na prática. Neste sentido, o Portugal vai tentar implementar outras séries de medidas para tentar reconfigurar esse período, né, esse lugar geográfico de forma mais sustentável. Mas, de todo modo, tenta e não consegue. E aí que os revoltosos pensam em quê, né? Já que está faltando mão de obra escravizadas africanas, toda vez que falta mão de obra escravizada africana, o que eles fazem? Vão atrás de mão de obra escravizada indígena. Os indígenas, eles nunca deixaram de ser escravizados no Brasil, pessoal. Só não era tão forte quanto a africana devido à questão do lucro, devido à taxação de Portugal, mas ele ainda foi muito utilizado. Nesse período não era nem proibido, né? E existia uma série de medidas dentro da legislação que você conseguia, né, burlar o sistema para escravizar alguns indígenas. E aí o que acontece? Quando o Maranhão ele vai buscar esses novos escravizados indígenas, vão gerar um problema gigantesco com um determinado grupo. Grupo esse conhecido como quem? Como os jesuítas. Os jesuítas, passando pelo aquele processo de expansão do cristianismo, de catequização, vai pensar em o quê, né? Em proteger, lembra que é muita aspa, porque de proteger não tem nada, isso é só para ficar didático, para a gente entender. Proteger os indígenas desse processo de escravocrata. E aí vai gerar uma briga muito forte. E nesse momento, o então governador da capitania do Maranhão, ele estava onde, né? Ele estava lá em Belém, um pouco mais distante, né? E aí eles vão restabelecer o poder, vão tomar a casa do capitão Mó, chamado então de Baltazar Fernandes, vão prender ele e vão fazer o quê, né? Vão estabelecer um novo governo geral e vão expulsar os jesuítas, estabelecendo desta forma, né, um governo onde eles vão tentar solucionar essas crises. 3 grupos muito importantes fizeram parte desses movimentos, né? Qual foram esses grupos? Foram parte do clero, claro que esse não era clero ligado aos jesuítas, parte também, né, dos comerciantes e os fazendeiros. Olha como é que essa revolta ela tem cada vez mais um caráter elitista. A gente nunca pode esquecer isso. As revoltas elas são de caráter elitista. Então eles vão pensar de forma elitista. Eles não eram contra a escravidão, eles eram a favor da escravidão. Por mais que eles estavam, né, olhando para o sistema colonial e questionando o sistema colonial, eles ainda são um escravocrata, diferente da Conjuração Baiana. Isso já é um outro processo, já entramos nas revoltas separatistas e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Nesse momento, Thomas Beckmann, um dos irmãos Beckmann, né, ele vai lá para a Europa para negociar com Portugal. Negociar o quê? Essa saída desses problemas que estavam acontecendo ali na região. Quando ele chega em Portugal, o rei português prende ele e volta junto com várias tropas, né, com várias expedições para retomar o poder ali no Maranhão. Nesse momento, né, o Manuel Beckmann, que era o irmão do Thomas Beckmann, né, o Thomas Beckmann, ele foi para lá. O Manuel ficou aqui. Manuel Beckmann e Jorge de Sampaio, os dois são mortos, são enforcados e também são o quê, né, executados, né, são picotados e jogados para servir de exemplo. Assim como o Tiradentes também foi. E a gente percebe até hoje em dia, né, que as pessoas morrem e matam, né, para usar como de exemplo. Isso também era utilizado. Isso era uma prática colonial. Para o quê, né? Tá vendo aquilo? Não faça isso, não se rebele contra a coroa, senão vocês também terão o mesmo destino. Isso é importante também, né? Porque como consequência vai gerar o fim da Companhia e do Comércio ali do Maranhão de 1685. E esses revoltosos, alguns deles, né, vão ser anistiados, até porque nós estamos falando de um grupo social no Brasil, né, que é da elite, nunca sofre essas duras legislações, e aí isso é muito importante, né, então, como consequência, para entender que a colônia ela está cada vez mais questionando a metrópole. A colônia está insatisfeito com o que, né? Com a governança da metrópole, e eles já estão querendo partir para outros processos. Obviamente, a gente não está falando sobre separação, até porque
Naquele momento se tinha uma ideia, né, um sentimento muito mais regionalista do que uma ideia de Brasil. Essa concepção de que o Brasil é um território único, isso é uma coisa muito mais criada lá na República do que estamos falando aqui agora, especialmente lá no governo Vargas. A gente vai ver um pouco isso também quando nós conversarmos sobre as guerras dos emboabas. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi a revolta de Beckman.